Olá, estamos começando mais um episódio do Nova Lima, ontem, hoje e amanhã. Mas antes, não se esqueça de acessar e se inscrever no nosso canal no YouTube. Aproveite para assistir, deixar o seu like e compartilhar todos os nossos vídeos. Ative as notificações para não perder nenhum novo conteúdo. Acesse e se inscreva também no nosso perfil no Instagram para não perder nenhum Minutos Nova Lima, o nosso programa de vídeos animados que traz fatos interessantes e de forma rápida e descontraída. E por fim, fique com a gente até o final, pois o programa de hoje vem aí trazendo muita coisa bacana. Vamos lá? Vou embora pro passado. Lá eu sou amigo do rei. Lá tem coisas daqui, ó. Roy Rogers, Buck Jones, Rock Lane, Doris Day. Vou embora pro passado, que no passado é outro astral. Lá tem carros V-Maguete, Jeep Willys, Maverick, Gordini, tem Buick, tem Candango e tem Rural. Lá dançarei twist, uli-guli, iê-iê-iê. Lá uma brasa mora, só você vendo pra crer. Assistirei Rin-Tin-Tin, ou mesmo Gini é um gênio. Vestirei calças de Nikon, faroeste, dura bem, tecido sanforizado, tergal, percal e banlon. Verei lances de anágua, combinação, sutiã. Escutarei ao de lá, Dominique, Nique, Nique. Me fartarei de grapete nas farras dos piqueniques. No passado tem Jerônimo, aquele herói do sertão. Tem Coronel Ludogero, com a tropa em discussão. Tem passeio de lambreta, de vespa, berlineta, marinete e lotação. Quando tocam pata-pata, canto a versão musical, taca pulga na cueca e danço a música sapeca, o papaum mal-mal. Tem a turma pra Frentex cantando banho de lua. Tem budeira, tem piniqueira, dando sopa pela rua. Vou embora pro passado. Vou embora pro passado. E no passado é bom demais. Já tem meninas quebrando ao cruzar com o rapaz. Elas cheiram a pó de arroz da Cachemir Bouquet, Coty ou Royal Briar. Colocam Rouge Laqué, Ingrid Lavanda Atkinsons ou Helena Rubinstein. Saem de saia plissada ou de vestido tubinho, com um jeitinho encabulado, flertando bem de fininho. E lá no Cinema Rex, se vê o brota namorar, de mão dada com o guri, com vestido de organdi com bola de tafetá. Os homens lá do passado só andam tudo tinindo, de linho diagonal, camisas lufo, a tal, sapato Clark de cromo ou passo doble esportivo, ou Fox do bico fino, de camisa volta ao mundo, caneta Schaefer no bolso, ou Parker 51, só cheirando a Aquavelva, sabonete Gessi, Lifebuoy ou Eucalol, e junto com espelhinho, um pente Pantera ou Flamengo e uma trufinha no Kengo, cintilante como o sol. Vou embora pro passado. Já tem tudo que é de bom. Os mais velhos ainda usam sapato branco e marrom, e chapéu de aba larga, ramenzone ou cu de luxo, ouvindo Bessame Murcho, solfejando a meio tom. No passado é outra história, outra civilização, tem jararaca, ratinho, tem alvarenga, ranchinho aprontando a gozação, ainda se toma vermute ao som de Valdir Calmon. Tem long play da Mocambo, mas Rosembrite é o bom,
Tem Albertinho Limonta, Mamãe Dolores, Marcelino Pão e Vinho, Bate Masterson, Leste, tem Túnel do Tempo, tem Zorro. Não se vê tantos horrores. No passado tem Coço, Lança Perfume Rodouro, Geladeira Kelvinator, Rádio com Olho Mágico, ABC, a Voz de Ouro. Se ouve Carlos Galhardo em audições musicais, Piano ao Cair da Tarde, Cancioneiro de Sucesso, tem também Repórter Esso com notícias atuais. Tem Pitisqueira e Buffet junto à mesa de jantar, tem biscuit, tem bibelô, tem louça de toda cor, bule de ágata, alguidar, se brinca de cabra cega, de drama, de garrafão, camane boy, balinheira, de rolimã na ladeira, de rasteira e de pinhão. Lá também tem radiola, de madeira e baquelita. Lá se faz caligrafia para modelar escrita, se estuda a tabuada de Teobaldo Miranda, ou na cartilha do povo, lendo o vovô e o ovo, e a palmatória quem manda. Tem na revista O Cruzeiro, a beleza feminina, tem Miss botando banca com seu maiô de elanca, o famoso Catalina. Tem cigarro Yolanda, Continental e Astória. Tem o Conga Sete Vida, tem Brilhantina Gostora, relógio Eterna Matique com 17 rubis, pontual a toda hora. Se ouve página sonora na voz de Ângela Maria. Será que eu sou feia? Não é não, senhor. Então eu sou linda, você é um amor. Quando não querem a paquera, as mulheres falam passando que é para não enganchar. Achou ruim, deu um jeitinho. Pisa na fulô e amassa. Aí, pó, fica exila. Mas o homem não cochila. Passa o pano com o olhar. Se ela toma posta a fé, que é pra bunda aumentar, ele empina o polegar e faz sinal de tudo X e vai dizendo dou maré, todo boy mancando o pé, insistindo em conquistar. No passado tem remédio para quando se precisar, lá tem doutor de família que tem prazer de curar, lá tem água rubinar, melpoejo, asmapam, bromil, capivarol, arnica, fimatozan, regulador Xavier. Tem saúde da mulher, tem aguardente alemão. Lá também tem capiloton, petit, terebentina, xarope de limão bravo, pílula de vida, Dr. Royce. Tem também aqui para nós uma tal robusterina, a saúde feminina. Vou embora pro passado, para não viver sufocado, para não morrer poluído, para não morar enjaulado. Lá não tem violência, nem droga, nem tanto mal. Lá não tem barulho, nem asfalto, nem entulho. No passado é outro astral. Se eu sentir qualquer saudade, escreverei para o presente. E quando estiver cansado da jornada do batente, terei uma cama patente, daquela do selo azul, um quarto calmo e seguro, onde lá descansarei. Lá eu sou amigo do rei, lá tem muito mais futuro. Vamos embora pro passado. Pô, que maravilha, Zé. Eu fui contigo pro passado, mas eu gostaria muito de trazer o passado para o presente, trazer o passado não só para o presente e para o futuro. Que falta que está fazendo tudo isso que você nos disse do passado. A nossa Nova Lima é uma cidade de mais de 300 anos de história, mais precisamente 323 anos. Muito se fala sobre a chegada e a influência dos ingleses, mas na verdade, muito antes desses acontecimentos, já havia muita movimentação por aqui. Desde os primórdios do desenvolvimento da área que conhecemos hoje como o município de Nova Lima, a região já atraía olhares e reunia esforços ao redor do seu rico potencial minerário. E com isso foi, por diversas vezes, batizada e rebatizada por aqueles que se aventuraram por aqui. Durante os seus 323 anos, Nova Lima colecionou alguns nomes. E como era de costume àquela altura, essas denominações faziam referência às características que mais se sobressaíam e definiam a região aos olhos de quem passava algum tempo por aqui. Campos de Congonhas, Congonhas das Minas de Ouro, ou Congonhas de Sabará, Vila Nova de Lima e, finalmente, Nova Lima. Falando dessas características marcantes, no caso dos nomes Campos de Congonhas, Congonhas das Minas de Ouro e Congonhas de Sabará,
é fácil perceber que faziam referência a características físicas ou ainda à vegetação típica da região. As congonhas são plantas com características nutricionais e medicinais, que naquela época eram encontradas em grandes quantidades nas vilas e cidades da região e eram ainda mais abundantes às margens do nosso Rio das Velhas. Portanto, nada mais natural do que usar o seu nome para batizar a cidade que, como a planta, nasceu margeando esse nosso importante rio. Mais tarde, no ano de 1891, o arraial de Congonhas de Sabará foi elevado ao status de vila e recebeu o nome de Vila Nova de Lima. Mas dessa vez o nome claramente não fazia referência a uma característica física das paisagens da nossa terra, nem tampouco homenageava sua vocação minerária. Fique com a gente durante esse episódio para descobrir um pouco mais dessa história. E então, Marcão, é ou não é a Nova Lima dos Limas? Hoje nós iremos entrevistar uma das figuras icônicas de Nova Lima na área de comunicação, né? O Marcos Vinícius de Souza Simões, mais conhecido como Marcão. Marcão, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio e nada melhor do que o Marcão para falar sobre a família Lima. Esse foi o objeto de trabalho do Marcão junto ao Instituto Histórico e Geográfico do Alto do Rio das Velhas. Eu tenho certeza que todo mundo sabe, mas vamos repisar. Além de membro do Instituto, o nosso querido Marcos Vinícius é também jornalista. E ele tem aqui um jornal, o jornal eletrônico Sempre Nova Lima. É também o dono do programa, né? Bate-papo com amigos do Marcão. E além disso, hoje pela primeira vez, nós temos aqui no nosso estúdio, não como entrevistado, né, Marcão? Mas participando da nossa gravação, o nosso consultor histórico, Dr. Ricardo Salgado. Dr. Ricardo, seja muito bem-vindo e essa cadeira é sua hoje e sempre. Muito obrigado. Nós vamos falar hoje em cima daquele que foi um trabalho que se apresentou no Instituto e que lá eu estava e que foi distinguido, né? Com uma cópia, com a dedicatória sua, né? Sobre Emília de Lima. Só que nós vamos hoje expandir um pouco. Não vamos falar só sobre Emília de Lima. Vamos falar sobre a família Lima, que é uma das famílias mais importantes de Nova Lima. Vamos então iniciar, hoje eu vou mudar o nome, né? O nosso bate-papo com o Marcão no programa Nova Lima, ontem, hoje e amanhã. Marcão, a família Lima influenciou no nome da nossa cidade, Nova Lima? Sim, influenciou, e eu quero fazer um parênteses aqui antes da resposta, porque eu acho que Nova Lima merecia esse momento, Nova Lima merecia um programa como esse. Eu até como profissional também da área da comunicação, me sinto orgulhoso como profissional e como novalimense de ter um programa tão bem produzido, um programa tão bem alinhavado com as questões da cidade, e quero parabenizar aqui o senhor e sua produção por esse grande conteúdo que o senhor entrega para a cidade, conteúdo histórico, cultural, e vai ser muito bacana para a memória da nossa cidade. Muito obrigado, porque partindo de um jornalista, do produtor de um programa como o seu e do dono de um jornal, isso é muito importante para o nosso programa. Mas essa família foi muito importante para a cidade, o Dr. Juarez. E eu até hoje não entendo assim, como que não tem uma divulgação maior na cidade, um entendimento maior da cidade sobre a importância específica dessa família. Porque é uma família importantíssima na área cultural, na área da literatura, na área da educação, na área do direito, principalmente, que lá quase vários passaram pelo direito. E Nova Lima era um Congonhas de Sabará, né? Era um arraial, e foi alçada à condição de vila e depois virou a cidade de Nova Lima. E tem total influência até mesmo pelo que o Antônio Augusto de Lima significou para nosso país e para o nosso estado. Então tem toda a influência entre aspas, vamos colocar assim, da homenagem de Nova Lima para ter uma relação com essa família Lima. Me diga o seguinte, vamos falar sobre cada um deles. Não foi só Augusto de Lima, nós tivemos vários membros da família. Da árvore genealógica, vamos começar do pai, então. Porque o pai foi de uma importância significativa também, que era o famoso Juca da Califórnia, que era o apelido dele na época, José Severiano de Lima.
foi casado com a Maria Rita Denis Barbosa e eles tiveram uma prole de 7 filhos, né? O Juca da Califórnia tem algumas passagens muito interessantes, que era uma pessoa muito popular aqui na cidade. E por que Juca da Califórnia? Porque ele tinha um engenho, onde fica hoje, perto do campo do Vila Nova. Lá ele fazia beneficiamento, captação e beneficiamento de areias que continham restojos de ouro, né? E coincidiu que foi a época que estava explodiu aquela busca do ouro na Califórnia. Aí ele ficou conhecido aqui como Juca da Califórnia. E ele teve uma passagem muito trágica na vida dele, que foi o seguinte: houve uma grande enchente e que levou o engenho dele, a casa dele, embora. Felizmente sobrou a família, aí ele adquiriu uma propriedade onde hoje é o Campo do Pires, e lá ele começou a fornecer lenha e carvão para a mineração mover. Então, quer dizer, saiu do ouro, mas continuou ganhando dinheiro com outra forma, que fazia essa cessão, né, disso para a companhia. E onde hoje é conhecido com o bairro Jardim de Petrópolis, fazia parte do terreno da fazenda dele. Só para você ter ideia, aquele bairro todo Jardim de Petrópolis era uma parte da fazenda dele. Esse era o Juca da Califórnia. Tem um detalhe também, parece-me que a casa dele ficava onde hoje é o Teatro Municipal. Eles tinham aquele terreno, foi propriedade deles, e a família se estabeleceu lá durante um tempo. Os Lima moraram onde hoje é o Teatro Municipal. Manuel Franzen de Lima. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre Augusto de Lima. Esse, para mim, foi, junto talvez com Marquês de Sapucaí, foi um dos maiores nomes da cidade. E Augusto de Lima deveria ser muito mais falado, muito mais projetado. Ele significou muito, como eu disse, para a literatura, escreveu diversos livros. Na questão do direito, ele foi promotor de justiça, Juiz de direito. Exatamente, foi juiz de direito. A literatura foi tão forte na carreira dele que Augusto de Lima, muitas das pessoas talvez não saibam, ele foi membro da Academia Brasileira de Letras. Só que não é simplesmente membro da Academia Brasileira de Letras. Ele foi eleito por unanimidade e numa sessão presidida pelo Machado de Assis. Pouca coisa, né? Preciso falar mais alguma coisa? Então isso é só num dos ramos. Na política, teve uma importância política fora do comum. Foi um dos maiores defensores da vinda da capital para Belo Horizonte, a cidade que foi projetada, foi construída, né, para ser a capital do estado. Só um detalhezinho, Marcão, se me permite interrompê-lo. Além de ser membro, ele foi presidente da Academia Brasileira de Letras. Por 2 anos ele foi o presidente, né? Ele foi deputado federal também. Olha só, na política ele teve essas atuações todas. Foi secretário do interior. Inclusive, tem uma curiosidade, na inauguração da escola, Vila Nova de Lima, na época, ele esteve presente e ele era o representante do governador da época e estava como secretário do interior e com a irmã dele tomando posse como professora na escola. Nós não vamos falar muito sobre ele, porque nós teremos um programa específico sobre Augusto de Lima devido à sua importância. Eu tive um prazer muito grande de pesquisar sobre a Emília de Lima. Emília de Lima não tem muitas referências dela. A biografia dela é interessante, mas não tem muitos dados compilados sobre Emília de Lima. Então houve até uma certa dificuldade em fazer o trabalho, ele demandou uma pesquisa maior, mas alguns fatos foram muito interessantes. Emília de Lima, quando eu fiz o trabalho, não sabia-se a data de nascimento dela, e olha que eu fiz esse trabalho em agosto de 2023. Mas por outras vias, por outras monografias apresentadas no Instituto, uma das pessoas que apresentou buscou, através do Bernardino, fez a pesquisa da família e achou na Cúria Metropolitana o assento de batismo dela e com a data de nascimento. Portanto, hoje se tem a data exata de nascimento de Emília de Lima, que é do dia 5 de março de 1886. Que maravilha. Ela nasceu nesse dia. Em 1909 foi implementado o famoso grupão, que depois recebeu o nome dela, né? Mas antes se chamava Grupo Escolar Vila Nova de Lima. Um dos nomes de Nova Lima, né? Um dos nomes de exatamente, era o Grupo Escolar Vila Nova de Lima, porque era a vila nessa época ainda. Ela foi professora, então, portanto, desde o começo do Emília de Lima, ela já estava na escola. Ela era professora em Sabará e foi convidada para lecionar aqui em Nova Lima. Isso em 1929, portanto, aos 23 anos de idade. E com 23 anos, ela
entrou, né, ingressou na escola e ficou 17 anos como professora. Posteriormente, ela foi alçada a diretora da escola. Só que esse período dela como diretora durou pouco tempo, doutor Juarez, durou 5 anos apenas. Por quê? Porque teve um infortúnio na vida dela. Ela, no exercício da profissão, foi reivindicar, né, algumas demandas da escola junto à Secretaria de Educação Em Belo Horizonte. em Belo Horizonte, e faleceu na porta do gabinete do secretário. Sabe? Parece que quem diga que foi um infarto que ela teve. Então, a vida dela, claro que não começou a vida escolar dela na Emília de Lima, mas a trajetória dela, quase toda profissional, foi dentro do Grupo Escolar Vila Nova de Lima, que depois passou a se chamar Grupo Escolar Nova Lima, e após o falecimento dela, porque ela era a diretora, aí virou o grupão que todo mundo conhece, que é a Escola Estadual Emília de Lima. Em função do decreto de municipalização das escolas, algumas escolas até sexta série, hoje chama-se Escola Municipal Emília de Lima. Marcão, nós já falamos de Augusto de Lima, Emília de Lima, Severiano de Lima, vamos para mais um Lima, o Bernardino de Lima. Bernardino foi uma figura que teve uma importância muito grande também na área do direito. Ele teve os mesmos ensinamentos do Antônio Augusto, porque estudaram juntos, né? E são quase que contemporâneos. Estudaram na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Sim, São Paulo. São Paulo, então eles têm essa trajetória muito, muito junta. E é outro personagem muito importante também para a história de Nova Lima e que as pessoas conhecem apenas pela Praça Bernardino de Lima. Aliás, ouvem falar o nome, mas não sabem, né, nem qual a fisionomia, porque na própria praça não existe nenhum busto dele para poder identificar. Também teve essa importância na área do direito muito grande e chegou a ser promotor de justiça também. E teve inúmeros filhos, né? A prole dele, vou te falar, viu? Grande. Talvez o sobrenome dele deveria ser Coelho, né? Bernardino Augusto Coelho. Teve muitos filhos e teve uma participação muito efetiva na cidade de Ouro Preto, onde também o Augusto de Lima teve. O Augusto de Lima era foi juiz em Ouro Preto, antes de vir para Belo Horizonte. Né? Bem, e finalmente, vamos lá para o Manuel Franzen de Lima. Então, obviamente, que é o mais novo dessa turma, porque é filho do Bernardino. Portanto, é sobrinho dos que eu falei e neto do Juca da Califórnia, do Severiano. O Manuel Franzen também, importância enorme, foi promotor de justiça também, né? Portanto, estudou direito e em Nova Lima ele foi prefeito. Juntando os dois momentos dele de prefeito, ele teve perto de 11 anos de mandato. Ele foi nomeado... esse detalhe é importante, porque foi através de nomeação. Foi no governo Vargas, né, que teve as nomeações que indicavam governadores, prefeitos. Ele foi nomeado prefeito de Nova Lima em abril de 35 até maio de 45. Portanto, 10 anos e um mês. E depois ele retornou em maio de 47 e ficou até dezembro de 47. Então, portanto, quase 11 anos de mandato. Foi no governo dele que a Casa da Família foi cedida para a construção do Teatro Municipal. O Teatro Municipal de Nova Lima não tinha nome, era o Teatro Municipal apenas. Aí ele contratou um arquiteto italiano, Rafael Berti, o italiano, ele projetou o teatro e tal. E foi no mandato dele, então, que ele foi responsável por várias obras importantíssimas na cidade, sabe? Vários momentos. Mas, especificamente, para ficar só nessa questão da família Lima, o teatro, posteriormente, em 1989, ele foi denominado Teatro Municipal Manuel Franzen de Lima, em homenagem ao prefeito da época que o construiu. E uma conhecida nossa que apresentou o projeto, né? É importante ressaltar isso. A doutora Nancy Couto, que era vereadora à época, a propositura do projeto de lei para denominar o Teatro de Lima é dela. E muito obrigado, porque onde é que eu fiquei sabendo disso? Na sua obra. Você, inclusive, transcreve, né? O ato legislativo dela, não é isso? E lá que eu fiquei sabendo desse trabalho da doutora Nancy, né? E tive a oportunidade aqui bacana. citar.
Bem, então nós falamos 1, 2, 3, 4, 5 pessoas assim de uma mesma família que tiveram uma importância grande na nossa cidade. Isso deu quase que um circuito dos Limas, né? Ué, não deu quase o circuito, Não, deu o circuito dos Limas. Só que a outra questão também que Nova Lima é outra questão que não é explorado, vamos dizer assim, de acordo com o tamanho da família, com a envergadura da família, com a importância histórico-cultural que a família tem. Existe um circuito que a gente pode fazer num exercício de mentalização assim, que você vislumbra tranquilamente a família sendo homenageada nesse trajeto. Começa da rua Severiano de Lima, que é aquela rua na lateral do Teatro Municipal. O próprio Teatro Municipal, Manuel Franzen de Lima. Então passou da Severiano de Lima, ao lado já tem um Teatro Municipal Manuel Franzen de Lima. A rua Severiano de Lima, ela dá de frente para a Praça Bernardino de Lima. Descendo a praça, logo na esquina, era o Fórum Augusto de Lima. E se seguirmos a praça, indo em direção à prefeitura, aquela rua chama Augusto de Lima, que você passa por um zigue-zague, é uma rua muito extensa, que começa lá na praça e vai até lá na conhecida como Rua Nova, e que desemboca na Escola Municipal Emília de Lima. Nossa. Portanto, esse trajeto todo, ele é todo em homenagem aos Lima, e que poderia fazer um circuito cultural, né? Talvez através de um decreto legislativo, e de alguma forma isso poderia ser incorporado a atrativo turístico para a cidade também, né? E é claro que contando a história dos seus personagens, que é muito enriquecedor. Tá. E o programa Nova Lima Ontem, Hoje e Amanhã já prestou a sua homenagem, né? Absorvendo. Exatamente. É claro. na Rua do Zigue Zague, na Rua Augusto Lima, que nós gravamos a vinheta de abertura do programa Nova Lima. Exatamente. Ontem, Hoje e Amanhã. Eu e meu neto. O seu neto caminhando, é isso aí. Bacana, bacana demais. Ali, aquele zigue-zague faz parte da Rua Augusto de Lima. Perfeito. Muito bacana, né? A história é riquíssima. Muito bem, Marcão. Chegamos, infelizmente, né, ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter trazido aqui para esse espaço figuras tão emblemáticas sobre a história da nossa cidade, como Augusto de Lima, Emília de Lima, Bernardino de Lima, Severiano de Lima e Manuel Franzen de Lima. E com isso também nos levar por um passeio pelo circuito dos Limas. E como sempre nós fazemos, Marcão, ao final do programa nós entregamos para o nosso entrevistado uma caneca do nosso programa. Ah, é um troféu. Obrigado. Está aqui. Com prazer que eu recebo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Linda. Nova Lima Ontem, Hoje, Amanhã. Isso. Que bacana. E em contrapartida, o que acontece? Bem, nós recebemos uma peça que vai integrar o nosso centro de memória desse programa, que já fez agora em maio 1 ano de existência, né? E nós já estamos elaborando aqui, isso fica em primeira mão para você, legal. já estamos elaborando um livro que irá retratar os 12 programas que nós fizemos e mais os 6 programas do Minutos Nova Lima. Esse é o nosso objetivo. Com prazer que eu passo as mãos aqui também. Isso aqui é um porta-garrafas, só que não é simplesmente um porta-garrafas, não. Ele foi pintado por uma pintora nova-limense, que é a Pátio Diegues, e a Patrícia Diegues, esposa do Gilmar, e com toda a referência dos pontos históricos de Nova Lima. Olha que bonito, que lindo maravilha. Isso aqui. Então, o Cruzeiro da Boa Vista, o Bicame, o Rego dos Carrapatos, tem toda uma referência. A nossa igreja, do Rosário, né? Então, eu faço Rego, prazer, tem o Rego dos Carrapatos, Casa Aristides. Olha que bacana, que lindo trabalho. Muito obrigado, Cará aqui. Que bom, né? que bacana. E de vez em quando, quem sabe, um vinhozinho. Um vinhozinho. Você será chamado. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcão. Olha. Obrigado mesmo. Eu que agradeço o convite. Que pena. Chegamos ao final de mais um programa Nova Lima Ontem, Hoje e Amanhã. Mas não tem problema. Outro programa já está no forno, como nós dizemos aqui em Minas Gerais. Então aguardem no próximo mês. Até lá.